Me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 7, do versículo 1 em diante. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente, desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje. Eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração, que provocou a sua ira. O Vale da Matança. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete, ou vale de Ben-Hinom, mas vale da matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres desse povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, nas cidades de Judá
e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês do Rio de Janeiro, que atravessam as portas do templo, igreja, para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus do Brasil. Corrijam as suas condutas e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este estado é do Senhor, lugar do Cristo Redentor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não mais oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não mais derramarem sangue inocente neste lugar, e de crianças, e se vocês não seguirem mais outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras vãs, enganosas e inúteis. Rio de Janeiro, vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal, isto é, adorar a Satanás, e seguir outros deuses que vocês não conheceram, como Moloque, quando vocês matam e abusam das minhas crianças, e pior, se alimentam delas em rituais malditos, macabros, e depois vir se apresentar diante de mim no templo, que leva o meu nome, como se nada tivesse acontecido, e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este estado que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora ao lugar da minha habitação e vejam o que eu lhe fiz, a minha igreja, por causa da impiedade da nação brasileira, meu povo. Mas agora, visto que vocês fazem todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não terem me respondido, eu farei desse estado, o Rio de Janeiro, um lugar de desolação. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo do Brasil. E vocês, meus servos, profetas meus e minha igreja, não orem por este povo, nem façam súplicas a mim, ou pedidos em favor deles, nem intercedam por ele, junto a mim, pois eu não os ouvirei. Não veem o que estão fazendo nas ruas do Rio de Janeiro e nas ruas da nação brasileira? Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus, isto é, Nossa Senhora. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira, a demônios. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre a nação brasileira, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos com os outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos, pois não aceitarei nada que venha de vocês. Nunca lhes falei nada, nem ordenei nada quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas vocês não me ouviram, Brasil. Nem me deram atenção, Rio de Janeiro. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para a frente. Desde a época dos seus antepassados até hoje, eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia. Mas vocês não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores que os seus antepassados. Esta é uma nação que não obedece ao Senhor, ao seu Deus, nem aceita a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados com suas promessas e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Os do Rio de Janeiro fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o estado que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram altos para queimarem sacrifícios crianças, seus filhos e suas filhas. Vocês os matam através de abortos ou práticas idólatras, coisa que nunca ordenei, nem sequer me passou pela mente ordenar. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de país do carnaval, futebol e danças, mas vale da matança, pois aqui enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar.
Então os cadáveres desse povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e alegria, às vozes do noivo e da noiva, nas cidades do Rio de Janeiro e nas ruas do Brasil, pois esta terra, esta nação, se tornará um deserto. Agora, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. O pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas. Todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos políticos, das autoridades e dos líderes do Rio de Janeiro, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo da nação brasileira e da minha igreja serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram cultos e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, quando os homens caem não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho não retorna a ele? Por que será então que este povo, o povo brasileiro, se desviou? Por que minha igreja persiste em desviar-se? Vocês apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouço com atenção, mas vocês não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso.
como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até as aves no céu conhecem as estações que lhe estão determinadas e observam a época de sua migração. Mas o meu povo, a nação brasileira, não conhece as exigências do Senhor. Como vocês ousam dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade os escribas as tornaram em mentira, os mentirosos que dela falam? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é esta que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens e darei suas propriedades a outros proprietários. Ou seja, vocês morrerão e deixarão o que possuem a outros. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, diz o Senhor, mas eles não produziram frutos, obras boas, são apenas folhas secas. O que lhes dei será tomado de vocês, Brasil. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Pode-se ouvir de longe o resfolegar de seus cavalos. Ao relinchar de seus garanhões, a terra da nação brasileira treme, pois vieram para devorar esta terra e tudo o que nela existe, o país e todos os que nele habitam. Vejam, nação brasileira, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar, demônios que ninguém consegue expulsar. Elas morderão vocês, eles atacarão vocês, e não haverá remédio, salvação, diz o Senhor. A tristeza toma conta de mim, meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da nação brasileira, da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está aqui? Não se acha mais aqui o nosso rei? Por que vocês me provocaram a ira com seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros? Passa a época da colheita, acaba o verão, outro ano passa e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo no Brasil? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Até o próximo vídeo. Tchau!